Quando a herdeira Helena desafia os planos de seu pai e se apaixona por Jesse, o humilde tratador de cavalos com um passado misterioso, segredos de família há muito enterrados e uma traição mortal ameaçam destruir tudo o que eles construíram. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã lançava um brilho dourado sobre os pastos ondulados de Prescott Hollow. Helena Prescott estava na ampla varanda da casa principal, com uma xícara de café na mão, observando os trabalhadores se movimentarem pela propriedade como formigas atarefadas. 3.000 acres de terra privilegiada do sul pertenciam à sua família por gerações, e um dia tudo seria dela para administrar. Outro dia lindo em Prescott Hollow, disse seu pai, Charles, juntando-se a ela na varanda. Alto e distinto, com cabelos grisalhos, Charles Prescott tinha a postura de um homem que conhecia seu valor até o último centavo. Sempre é, respondeu Helena, colocando uma mecha de seus cabelos castanhos atrás da orelha. Charles consultou seu relógio de ouro. Não se esqueça que os Andersons virão jantar hoje à noite. John tem se mostrado ansioso para discutir algumas oportunidades de investimento conosco. Helena assentiu, sabendo exatamente a que tipo de oportunidades seu pai estava se referindo. John Anderson era filho de um dos investidores agrícolas mais influentes do estado. Charles vinha de forma não tão sutil, empurrando Helena para um relacionamento com ele há meses. Estarei pronta, disse ela, esperando que sua voz não traísse sua falta de entusiasmo. Quando seu pai voltou para dentro, o olhar de Helena se desviou para os estábulos. Ela se pegava fazendo isso cada vez mais ultimamente. Àquela distância, ela conseguia distinguir uma figura familiar com um chapéu de cowboy gasto. Jesse Callen havia começado a trabalhar em Prescott Hollow 3 anos atrás. Quieto e trabalhador, ele rapidamente se tornou o tratador de cavalos mais valioso. Helena sabia que não deveria notar a maneira como seus ombros se moviam enquanto ele carregava sacas de ração, ou o quão suaves suas mãos eram com os cavalos. Mas ela notava, mais do que ela admitiria. Mais tarde, naquela manhã, Helena decidiu verificar Stormcloud, sua égua favorita que estava prestes a parir. Ao se aproximar dos estábulos, ela ouviu uma voz baixa e suave. Isso mesmo, garota. Você está indo muito bem. Não vai demorar muito agora. Ela parou na porta do estábulo. Jesse estava lá dentro, passando a mão pelo pescoço de Stormcloud. A égua, geralmente arisca com a maioria das pessoas, parecia perfeitamente calma sob seu toque. Bom dia, disse Helena. Jesse ergueu o olhar, a surpresa cruzando seus traços, antes que ele se recuperasse rapidamente. Ele se endireitou, tocou a aba do chapéu. Bom dia, senhorita Prescott. Como ela está? Perguntou Helena, entrando no estábulo. Melhor hoje. O veterinário disse que o potro deve nascer dentro de uma semana. Sua voz era profunda e medida, com aquele leve sotaque. Quando a herdeira Helena desafia os planos de seu pai e se apaixona por Jesse, o humilde tratador de cavalos com um passado misterioso, segredos de família há muito enterrados e uma traição mortal ameaçam destruir tudo o que eles construíram. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã lançava um brilho dourado sobre os pastos ondulados de Prescott Hollow. Helena Prescott estava na ampla varanda da casa principal, com uma xícara de café na mão, observando os trabalhadores se movimentarem pela propriedade como formigas atarefadas. 3.000 acres de terra privilegiada do sul pertenciam à sua família por gerações, e um dia tudo seria dela para administrar. Outro dia lindo em Prescott Hollow, disse seu pai, Charles, juntando-se a ela na varanda. Alto e distinto, com cabelos grisalhos, Charles Prescott tinha a postura de um homem que conhecia seu valor até o último centavo. Sempre é, respondeu Helena, colocando uma mecha de seus cabelos castanhos atrás da orelha. Charles consultou seu relógio de ouro. Não se esqueça que os Andersons virão jantar hoje à noite. John tem se mostrado ansioso para discutir algumas oportunidades de investimento conosco. Helena assentiu, sabendo exatamente a que tipo de oportunidades seu pai estava se referindo. John Anderson era filho de um dos investidores agrícolas mais influentes do estado.
Charles vinha de forma não tão sutil, empurrando Helena para um relacionamento com ele há meses. Estarei pronta, disse ela, esperando que sua voz não traísse sua falta de entusiasmo. Quando seu pai voltou para dentro, o olhar de Helena se desviou para os estábulos. Ela se pegava fazendo isso cada vez mais ultimamente. Àquela distância, ela conseguia distinguir uma figura familiar com um chapéu de cowboy gasto. Jesse Callen havia começado a trabalhar em Prescott Hollow 3 anos atrás. Quieto e trabalhador, ele rapidamente se tornou o tratador de cavalos mais valioso. Helena sabia que não deveria notar a maneira como seus ombros se moviam enquanto ele carregava a saca. Quando a herdeira Helena desafia os planos de seu pai e se apaixona por Jesse, o humilde tratador de cavalos com um passado misterioso, segredos de família há muito enterrados e uma traição mortal ameaçam destruir tudo o que eles construíram. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã lançava um brilho dourado sobre os pastos ondulados de Prescott Hollow. Helena Prescott estava na ampla varanda da casa principal, com uma xícara de café na mão, observando os trabalhadores se movimentarem pela propriedade como formigas atarefadas. 3.000 acres de terra privilegiada do sul pertenciam à sua família por gerações, e um dia tudo seria dela para administrar. Outro dia lindo em Prescott Hollow, disse seu pai, Charles, juntando-se a ela na varanda. Alto e distinto, com cabelos grisalhos, Charles Prescott tinha a postura de um homem que conhecia seu valor até o último centavo. Sempre é, respondeu Helena, colocando uma mecha de seus cabelos castanhos atrás da orelha. Charles consultou seu relógio de ouro. Não se esqueça que os Andersons virão jantar hoje à noite. John tem se mostrado ansioso para discutir algumas oportunidades de investimento conosco. Helena assentiu, sabendo exatamente a que tipo de oportunidades seu pai estava se referindo. John Anderson era filho de um dos investidores agrícolas mais influentes do estado. Charles vinha de forma não tão sutil, empurrando Helena para um relacionamento com ele há meses. Estarei pronta, disse ela, esperando que sua voz não traísse sua falta de entusiasmo. Quando seu pai voltou para dentro, o olhar de Helena se desviou para os estábulos. Ela se pegava fazendo isso cada vez mais ultimamente. Àquela distância, ela conseguia distinguir uma figura familiar com um chapéu de cowboy gasto. Jesse Callen havia começado a trabalhar em Prescott Hollow 3 anos atrás. Quieto e trabalhador, ele rapidamente se tornou o tratador de cavalos mais valioso. Helena sabia que não deveria notar a maneira como seus ombros se moviam enquanto ele carregava sacas de ração, ou o quão suaves suas mãos eram com os cavalos. Mas ela notava, mais do que ela admitiria. Mais tarde, naquela manhã, Helena decidiu verificar Stormcloud, sua égua favorita que estava prestes a parir. Ao se aproximar dos estábulos, ela ouviu uma voz baixa e suave. Isso mesmo, garota. Você está indo muito bem. Não vai demorar muito agora. Ela parou na porta do estábulo. Jesse estava lá dentro, passando a mão pelo pescoço de Stormcloud. A égua, geralmente arisca com a maioria das pessoas, parecia perfeitamente calma sob seu toque. Bom dia, disse Helena. Jesse ergueu o olhar, a surpresa cruzando seus traços, antes que ele se recuperasse rapidamente. Ele se endireitou, tocou a aba do chapéu. Bom dia, senhorita Prescott. Como ela está? Perguntou Helena, entrando no estábulo. Melhor hoje. O veterinário disse que o potro deve nascer dentro de uma semana. Sua voz era profunda e medida, com aquele leve sotaque que não era exatamente sulista, mas também não era do norte. Helena nunca tinha perguntado de onde ele era. Obrigada por cuidar tão bem dela, disse ela. Jesse deu de ombros. Apenas fazendo. Meu trabalho, senhora. Mas ambos sabiam que era mais do que isso. Jesse tratava os cavalos como família, passando horas extras com eles, conhecendo as peculiaridades e hábitos de cada um. Seus olhos se encontraram brevemente, e Helena sentiu aquela estranha sensação no peito novamente. Os olhos de Jesse eram da cor de uísque ao sol, quentes e claros. Quando ele sorria, o que não era frequente, isso chegava aos olhos de uma forma que fazia Helena se sentir realmente vista. Devo voltar ao trabalho,
disse ele, quebrando o momento. O Sr. Reynolds quer que a cerca do Pasto Norte seja consertada hoje. Claro. Helena se afastou para deixá-lo passar. Não me prenda. Enquanto ele se afastava, ela notou uma leve claudicação em sua passada, algo que ele tinha desde um acidente de equitação no ano passado. Ele nunca reclamou disso, nem uma vez. Mais tarde naquela noite, Helena sentou-se à grande mesa de jantar em um vestido azul que não gostava particularmente, fazendo uma conversa educada com John Anderson, enquanto contava silenciosamente os minutos até que o jantar terminasse. A propriedade parecia impressionante durante nossa viagem, disse John a Charles. Vocês a mantiveram lindamente. Charles irradiava orgulho. O legado Prescott foi construído nesta terra. Helena entende isso, não? É, querida. Ela assumirá um dia mantendo a tradição viva. Uma responsabilidade admirável, disse John, seu olhar demorando-se em Helena de uma maneira que a fazia querer desaparecer. Eu sempre acreditei que unir as famílias certas pode criar algo maior do que a soma de suas partes. Helena tomou um longo gole de vinho. O peso das expectativas aumentava a cada dia. Esse era o seu papel. Ser a filha obediente, fazer a escolha certa, preservar o nome Prescott. Mas ultimamente, ela não conseguia parar de se perguntar se havia mais na vida do que o que havia sido traçado para ela. Você parece distraída. Esta noite, disse seu irmão Michael enquanto eles estavam na varanda após o jantar. Aos 32 anos, Michael era o espírito livre da família, aquele que havia rejeitado o caminho que seu pai havia escolhido para ele. Estou apenas cansada, respondeu Helena. Michael riu. Cansada de John Anderson, você quer dizer? Não a culpo. O homem tem a personalidade de torrada seca. Helena sorriu apesar de si mesma. Ele é exatamente o que o papai quer para mim. E o que você quer? A pergunta pairou no ar entre eles. Helena olhou para os estábulos, agora escuros, exceto por uma única luz. Eu não sei mais, ela admitiu. Michael seguiu seu olhar. Ou talvez você saiba e tenha medo de admitir. O que isso significa? Ele deu de ombros. Eu vi como você olha para aquele vaqueiro. Jesse, certo? E como ele olha para você quando pensa que ninguém está olhando. Helena sentiu suas bochechas esquentarem. Não seja ridículo, ele trabalha para nós. E daí? Ele parece um bom homem, um homem de verdade, não um sujeito enrijecido que o papai escolheu de sua lista de contatos do clube. Não é tão simples. Helena suspirou. Nunca é, respondeu Michael. Mas em algum momento, irmã, você tem que começar a viver para si mesma, em vez de para Prescott Hollow. Na manhã seguinte, nuvens escuras e o cheiro de chuva. Helena se viu nos estábulos novamente, verificando Storm Cloud. Quando ela chegou, a égua estava claramente em sofrimento. O que está acontecendo? Perguntou ela a Jesse, que já estava no estábulo. O potro está chegando, mas algo não está certo, disse ele, sua voz tensa. Eu liguei para o veterinário, mas com essa tempestade chegando... Como que sob encomenda, um trovão trovejou ao longe. Helena arregaçou as mangas. Diga-me o que fazer. Jesse olhou para ela surpreso. Senhorita Prescott, você não precisa... Helena, ela interrompeu. Me chame de Helena, e eu quero ajudar. Por horas, eles trabalharam lado a lado quando a herdeira Helena desafia os planos de seu pai e se apaixona por Jesse. O humilde tratador de cavalos com um passado misterioso, segredos de família há muito enterrados e uma traição mortal ameaçam destruir tudo o que eles construíram. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã lançava um brilho dourado sobre os pastos ondulados de Prescott Hollow. Helena Prescott estava na ampla varanda da casa principal, com uma xícara de café na mão, observando os trabalhadores se movimentarem pela propriedade como formigas atarefadas. 3.000 acres de terra privilegiada do sul pertenciam à sua família por gerações, e um dia tudo seria dela para administrar. Outro dia, lindo em Prescott Hollow, disse seu pai, Charles, juntando-se a ela na varanda. Alto e distinto, com cabelos grisalhos, Charles Prescott tinha a postura de um homem que conhecia seu valor até o último centavo.
Sempre é, respondeu Helena, colocando uma mecha de seus cabelos castanhos atrás da orelha. Charles consultou seu relógio de ouro. Não se esqueça que os Andersons virão jantar hoje à noite. John tem se mostrado ansioso para discutir algumas oportunidades de investimento conosco. Helena assentiu, sabendo exatamente a que tipo de oportunidades seu pai estava se referindo. John Anderson era filho de um dos investidores agrícolas mais influentes do estado. Charles vinha de forma não tão sutil, empurrando Helena para um relacionamento com ele há meses. Estarei pronta, disse ela, esperando que sua voz não traísse sua falta de entusiasmo. Quando seu pai voltou para dentro, o olhar de Helena se desviou para os estábulos. Ela se pegava fazendo isso cada vez mais ultimamente. Àquela distância, ela conseguia distinguir uma figura familiar com um chapéu de cowboy gasto. Jesse Callen havia começado a trabalhar em Prescott Hollow 3 anos atrás. Quieto e trabalhador, ele rapidamente se tornou o tratador de cavalos mais valioso. Helena sabia que não deveria notar a maneira como seus ombros se moviam enquanto ele carregava sacas de ração, ou o quão suaves suas mãos eram com os cavalos. Mas ela notava, mais do que ela admitiria. Mais tarde, naquela manhã, Helena decidiu verificar Stormcloud, sua égua favorita que estava prestes a parir. Ao se aproximar dos estábulos, ela ouviu uma voz baixa e suave. Isso mesmo, garota. Você está indo muito bem. Não vai demorar muito agora. Ela parou na porta do estábulo. Jesse estava lá dentro, passando a mão pelo pescoço de Stormcloud. A égua, geralmente arisca com a maioria das pessoas, parecia perfeitamente calma sob seu toque. Bom dia, disse Helena. Jesse ergueu o olhar, a surpresa cruzando seus traços, antes que ele se recuperasse rapidamente. Ele se endireitou, tocou a aba do chapéu. Bom dia, senhorita Prescott. Como ela está? Perguntou Helena, entrando no estábulo. Melhor hoje. O veterinário disse que o potro deve nascer dentro de uma semana. Sua voz era profunda e medida, com aquele leve sotaque que não era exatamente sulista, mas também não era do norte. Helena nunca tinha perguntado de onde ele era. Obrigada por cuidar tão bem dela, disse ela. Jesse deu de ombros. Apenas fazendo. Meu trabalho, senhora. Mas ambos sabiam que era mais do que isso. Jesse tratava os cavalos como família, passando horas extras com eles, conhecendo as peculiaridades e hábitos de cada um. Seus olhos se encontraram brevemente, e Helena sentiu aquela estranha sensação no peito novamente. Os olhos de Jesse eram da cor de uísque ao sol, quentes e claros. Quando ele sorria, o que não era frequente, isso chegava aos olhos de uma forma que fazia Helena se sentir realmente vista. Devo voltar ao trabalho, disse ele, quebrando o momento. O Sr. Reynolds quer que a cerca do Pasto Norte seja consertada hoje. Claro, Helena se afastou para deixá-lo passar. Não me prenda. Enquanto ele se afastava, ela notou uma leve claudicação em sua passada, algo que ele tinha desde um acidente de equitação no ano passado. Ele nunca reclamou disso, nem uma vez. Mais tarde naquela noite, Helena sentou-se à grande mesa de jantar em um vestido azul que não gostava particularmente, fazendo uma conversa educada com John Anderson enquanto contava silenciosamente os minutos até que o jantar terminasse. A propriedade parecia impressionante durante nossa viagem, disse John a Charles. Vocês a mantiveram lindamente. Quando a herdeira Helena desafia os planos de seu pai e se apaixona por Jesse, o humilde tratador de cavalos com um passado misterioso, segredos de família há muito enterrados e uma traição mortal ameaçam destruir tudo o que eles construíram. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã lançava um brilho dourado sobre os pastos ondulados de Prescott Hollow. Helena Prescott estava na ampla varanda da casa principal, com uma xícara de café na mão, observando os trabalhadores se movimentarem pela propriedade como formigas atarefadas. 3.000 acres de terra privilegiada do sul pertenciam à sua família por gerações, e um dia tudo seria dela para administrar. Outro dia lindo em Prescott Hollow, disse seu pai, Charles, juntando-se a ela na varanda. Alto e distinto, com cabelos grisalhos, Charles Prescott tinha a postura de um homem que conhecia seu valor
Até o último centavo. Sempre é, respondeu Helena, colocando uma mecha de seus cabelos castanhos atrás da orelha. Charles consultou seu relógio de ouro. Não se esqueça que os Andersons virão jantar hoje à noite. John tem se mostrado ansioso para discutir algumas oportunidades de investimento conosco. Helena assentiu, sabendo exatamente a que tipo de oportunidades seu pai estava se referindo. John Anderson era filho de um dos investidores agrícolas mais influentes do estado. Charles vinha de forma não tão sutil, empurrando Helena para um relacionamento com ele há meses. Estarei pronta, disse ela, esperando que sua voz não traísse sua falta de entusiasmo. Quando seu pai voltou para dentro, o olhar de Helena se desviou para os estábulos. Ela se pegava fazendo isso cada vez mais ultimamente. Àquela distância, ela conseguia distinguir uma figura familiar com um chapéu de cowboy gasto. Jesse Callen havia começado a trabalhar em Prescott Hollow 3 anos atrás. Quieto e trabalhador, ele rapidamente se tornou o tratador de cavalos mais valioso. Helena sabia que não deveria notar a maneira como seus ombros se moviam enquanto ele carregava sacas de ração, ou o quão suaves suas mãos eram com os cavalos. Mas ela notava, mais do que ela admitiria. Mais tarde, naquela manhã, Helena decidiu verificar Stormcloud, sua égua favorita que estava prestes a parir. Ao se aproximar dos estábulos, ela ouviu uma voz baixa e suave. Isso mesmo, garota. Você está indo muito bem. Não vai demorar muito agora. Ela parou na porta do estábulo. Jesse estava lá dentro, passando a mão pelo pescoço de Stormcloud. A égua, geralmente arisca com a maioria das pessoas, parecia perfeitamente calma sob seu toque. Bom dia, disse Helena. Jesse ergueu o olhar, a surpresa cruzando seus traços, antes que ele se recuperasse rapidamente. Ele se endireitou, tocou a aba do chapéu. Bom dia, senhorita Prescott. Como ela está? Perguntou Helena, entrando no estábulo. Melhor hoje. O veterinário disse que o potro deve nascer dentro de uma semana. Sua voz era profunda e medida, com aquele leve sotaque que não era exatamente sulista, mas também não era do norte. Helena nunca tinha perguntado de onde ele era. Obrigada por cuidar tão bem dela, disse ela. Jesse deu de ombros. Apenas fazendo. Meu trabalho, senhora. Mas ambos sabiam que era mais do que isso. Jesse tratava os cavalos como família, passando horas extras com eles, conhecendo as peculiaridades e hábitos de cada um. Seus olhos se encontraram brevemente, e Helena sentiu aquela estranha sensação no peito novamente. Os olhos de Jesse eram da cor de uísque ao sol, quentes e claros. Quando ele sorria, o que não era frequente, isso chegava aos olhos de uma forma que fazia Helena se sentir realmente vista. Devo voltar ao trabalho, disse ele, quebrando o momento. O Sr. Reynolds quer que a cerca do Pasto Norte seja consertada hoje. Claro, Helena se afastou para deixá-lo passar. Não me prenda. Enquanto ele se afastava, ela notou uma leve claudicação em sua passada, algo que ele tinha desde um acidente de equitação no ano passado. Ele nunca reclamou disso, nem uma vez. Mais tarde naquela noite, Helena sentou-se à grande mesa de jantar em um vestido azul que não gostava particularmente, fazendo uma conversa educada com John Anderson, enquanto contava silenciosamente os minutos até que o jantar terminasse. A propriedade parecia impressionante durante nossa viagem, disse John a Charles. Vocês a mantiveram lindamente. Charles irradiava orgulho. O legado Prescott foi construído nesta terra. Helena entende isso, não? É, querida. Ela assumirá um dia mantendo a tradição viva. Uma responsabilidade admirável, disse John, seu olhar demorando-se em Helena de uma maneira que a fazia querer desaparecer. Eu sempre acreditei que unir as famílias certas pode criar algo maior do que a soma de suas partes. Quando a herdeira Helena desafia os planos de seu pai e se apaixona por Jesse, o humilde tratador de cavalos com um passado misterioso, segredos de família há muito enterrados e uma traição mortal ameaçam destruir tudo o que eles construíram. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã lançava um brilho dourado sobre os pastos ondulados de Prescott Hollow. Helena Prescott estava na ampla varanda da casa principal,
com uma xícara de café na mão, observando os trabalhadores se movimentarem pela propriedade como formigas atarefadas. 3.000 acres de terra privilegiada do sul pertenciam à sua família por gerações, e um dia tudo seria dela para administrar. Outro dia lindo em Prescott Hollow, disse seu pai, Charles, juntando-se a ela na varanda. Alto e distinto, com cabelos grisalhos, Charles Prescott tinha a postura de um homem que conhecia seu valor até o último centavo. Sempre é, respondeu Helena, colocando uma mecha de seus cabelos castanhos atrás da orelha. Charles consultou seu relógio de ouro. Não se esqueça que os Andersons virão jantar hoje à noite. John tem se mostrado ansioso para discutir algumas oportunidades de investimento conosco. Helena assentiu, sabendo exatamente a que tipo de oportunidades seu pai estava se referindo. John Anderson era filho de um dos investidores agrícolas mais influentes do estado. Charles vinha de forma não tão sutil, empurrando Helena para um relacionamento com ele há meses. Estarei pronta, disse ela, esperando que sua voz não traísse sua falta de entusiasmo. Quando seu pai voltou para dentro, o olhar de Helena se desviou para os estábulos. Ela se pegava fazendo isso cada vez mais ultimamente. Àquela distância, ela conseguia distinguir uma figura familiar com um chapéu de cowboy gasto. Jesse Callen havia começado a trabalhar em Prescott Hollow 3 anos atrás. Quieto e trabalhador, ele rapidamente se tornou o tratador de cavalos mais valioso. Helena sabia que não deveria notar a maneira como seus ombros se moviam enquanto ele carregava sacas de ração, ou o quão suaves suas mãos eram com os cavalos. Mas ela notava, mais do que ela admitiria. Mais tarde, naquela manhã, Helena decidiu verificar Stormcloud, sua égua favorita que estava prestes a parir. Ao se aproximar dos estábulos, ela ouviu uma voz baixa e suave. Isso mesmo, garota. Você está indo muito bem. Não vai demorar muito agora. Ela parou na porta do estábulo. Jesse estava lá dentro, passando a mão pelo pescoço de Stormcloud. A égua, geralmente arisca com a maioria das pessoas, parecia perfeitamente calma sob seu toque. Bom dia, disse Helena. Jesse ergueu o olhar, a surpresa cruzando seus traços, antes que ele se recuperasse rapidamente. Ele se endireitou, tocou a aba do chapéu. Bom dia, senhorita Prescott. Como ela está? Perguntou Helena, entrando no estábulo. Melhor hoje. O veterinário disse que o potro deve nascer dentro de uma semana. Sua voz era profunda e medida, com aquele leve sotaque que não era exatamente sulista, mas também não era do norte. Helena nunca tinha perguntado de onde ele era. Obrigada por cuidar tão bem dela, disse ela. Jesse deu de ombros. Apenas fazendo. Meu trabalho, senhora. Mas ambos sabiam que era mais do que isso. Jesse tratava os cavalos como família, passando horas extras com eles, conhecendo as peculiaridades e hábitos de cada um. Seus olhos se encontraram brevemente, e Helena sentiu aquela estranha sensação no peito novamente. Os olhos de Jesse eram da cor de uísque ao sol, quentes e claros. Quando ele sorria, o que não era frequente, isso chegava aos olhos de uma forma que fazia Helena se sentir realmente vista. Devo voltar ao trabalho, disse ele, quebrando o momento. O Sr. Reynolds quer que a cerca do Pasto Norte seja consertada hoje. Claro. Helena se afastou para deixá-lo passar. Não me prenda. Enquanto ele se afastava, ela notou uma leve claudicação em sua passada, algo que ele tinha desde um acidente de equitação no ano passado. Ele nunca reclamou disso, nem uma vez. Mais tarde naquela noite, Helena sentou-se à grande mesa de jantar em um vestido azul que não gostava particularmente, fazendo uma conversa educada com John Anderson, enquanto contava silenciosamente os minutos até que o jantar. Quando a herdeira Helena desafia os planos de seu pai e se apaixona por Jesse, o humilde tratador de cavalos com um passado misterioso, segredos de família há muito enterrados e uma traição mortal ameaçam destruir tudo o que eles construíram. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã lançava um brilho dourado sobre os pastos ondulados de Prescott Hollow. Helena Prescott estava na ampla varanda da casa principal, com uma xícara de café na mão, observando os trabalhadores se movimentarem pela propriedade
como formigas atarefadas. 3.000 acres de terra privilegiada do sul pertenciam à sua família por gerações, e um dia tudo seria dela para administrar. Outro dia lindo em Prescott Hollow, disse seu pai, Charles, juntando-se a ela na varanda. Alto e distinto, com cabelos grisalhos, Charles Prescott tinha a postura de um homem que conhecia seu valor até o último centavo. Sempre é, respondeu Helena, colocando uma mecha de seus cabelos castanhos atrás da orelha. Charles consultou seu relógio de ouro. Não se esqueça que os Andersons virão jantar hoje à noite. John tem se mostrado ansioso para discutir algumas oportunidades de investimento conosco. Helena assentiu, sabendo exatamente a que tipo de oportunidades seu pai estava se referindo. John Anderson era filho de um dos investidores agrícolas mais influentes do estado. Charles vinha de forma não tão sutil, empurrando Helena para um relacionamento com ele há meses. Estarei pronta, disse ela, esperando que sua voz não traísse sua falta de entusiasmo. Quando seu pai voltou para dentro, o olhar de Helena se desviou para os estábulos. Ela se pegava fazendo isso cada vez mais ultimamente. Àquela distância, ela conseguia distinguir uma figura familiar com um chapéu de cowboy gasto. Jesse Callen havia começado a trabalhar em Prescott Hollow 3 anos atrás. Quieto e trabalhador, ele rapidamente se tornou o tratador de cavalos mais valioso. Helena sabia que não deveria notar a maneira como seus ombros se moviam enquanto ele carregava sacas de ração, ou o quão suaves suas mãos eram com os cavalos. Mas ela notava, mais do que ela admitiria. Mais tarde, naquela manhã, Helena decidiu verificar Stormcloud, sua égua favorita que estava prestes a parir. Ao se aproximar dos estábulos, ela ouviu uma voz baixa e suave. Isso mesmo, garota. Você está indo muito bem. Não vai demorar muito agora. Ela parou na porta do estábulo. Jesse estava lá dentro, passando a mão pelo pescoço de Stormcloud. A égua, geralmente arisca com a maioria das pessoas, parecia perfeitamente calma sob seu toque. Bom dia, disse Helena. Jesse ergueu o olhar, a surpresa cruzando seus traços, antes que ele se recuperasse rapidamente. Ele se endireitou, tocou a aba do chapéu. Bom dia, senhorita Prescott. Como ela está? Perguntou Helena, entrando no estábulo. Melhor hoje. O veterinário disse que o potro deve nascer dentro de uma semana. Sua voz era profunda e medida, com aquele leve sotaque que não era exatamente sulista, mas também não era do norte. Helena nunca tinha perguntado de onde ele era. Obrigada por cuidar tão bem dela, disse ela. Jesse deu de ombros. Apenas fazendo. Meu trabalho, senhora. Mas ambos sabiam que era mais do que isso. Jesse tratava os cavalos como família, passando horas extras com eles, conhecendo as peculiaridades e hábitos de cada um. Seus olhos se encontraram brevemente, e Helena sentiu aquela estranha sensação no peito novamente. Os olhos de Jesse eram da cor de uísque ao sol, quentes e claros. Quando ele sorria, o que não era frequente, isso chegava aos olhos de uma forma que fazia Helena se sentir realmente vista. Devo voltar ao trabalho, disse ele, quebrando o momento. O Sr. Reynolds quer que a cerca do Pasto Norte seja consertada hoje. Claro, Helena se afastou para deixá-lo passar. Não me prenda. Enquanto ele se afastava, ela notou uma leve claudicação em sua passada, algo que ele tinha desde um acidente de equitação no ano passado. Ele nunca reclamou disso, nem uma vez. Mais tarde naquela noite, Helena sentou-se à grande mesa de jantar em um vestido azul que não gostava particularmente, fazendo uma conversa educada com John Anderson enquanto contava silenciosamente os minutos até que o jantar terminasse. A propriedade parecia impressionante durante nossa viagem, disse John a Charles. Quando a herdeira Helena desafia os planos de seu pai e se apaixona por Jesse, o humilde tratador de cavalos com um passado misterioso, segredos de família há muito enterrados e uma traição mortal ameaçam destruir tudo o que eles construíram. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã lançava um brilho dourado sobre os pastos ondulados de Prescott Hollow. Helena Prescott estava na ampla varanda da casa principal, com uma xícara de café na mão, observando os trabalhadores se movimentarem pela propriedade
como formigas atarefadas. 3.000 acres de terra privilegiada do sul pertenciam à sua família por gerações, e um dia tudo seria dela para administrar. Outro dia lindo em Prescott Hollow, disse seu pai, Charles, juntando-se a ela na varanda. Alto e distinto, com cabelos grisalhos, Charles Prescott tinha a postura de um homem que conhecia seu valor até o último centavo. Sempre é, respondeu Helena, colocando uma mecha de seus cabelos castanhos atrás da orelha. Charles consultou seu relógio de ouro. Não se esqueça que os Andersons virão jantar hoje à noite. John tem se mostrado ansioso para discutir algumas oportunidades de investimento conosco. Helena assentiu, sabendo exatamente a que tipo de oportunidades seu pai estava se referindo. John Anderson era filho de um dos investidores agrícolas mais influentes do estado. Charles vinha de forma não tão sutil, empurrando Helena para um relacionamento com ele há meses. Estarei pronta, disse ela, esperando que sua voz não traísse sua falta de entusiasmo. Quando seu pai voltou para dentro, o olhar de Helena se desviou para os estábulos. Ela se pegava fazendo isso cada vez mais ultimamente. Àquela distância, ela conseguia distinguir uma figura familiar com um chapéu de cowboy gasto. Jesse Callen havia começado a trabalhar em Prescott Hollow 3 anos atrás. Quieto e trabalhador, ele rapidamente se tornou o tratador de cavalos mais valioso. Helena sabia que não deveria notar a maneira como seus ombros se moviam enquanto ele carregava sacas de ração, ou o quão suaves suas mãos eram com os cavalos. Mas ela notava, mais do que ela admitiria. Mais tarde, naquela manhã, Helena decidiu verificar Stormcloud, sua égua favorita que estava prestes a parir. Ao se aproximar dos estábulos, ela ouviu uma voz baixa e suave. Isso mesmo, garota. Você está indo muito bem. Não vai demorar muito agora. Ela parou na porta do estábulo. Jesse estava lá dentro, passando a mão pelo pescoço de Stormcloud. A égua, geralmente arisca com a maioria das pessoas, parecia perfeitamente calma sob seu toque. Bom dia, disse Helena. Jesse ergueu o olhar, a surpresa cruzando seus traços, antes que ele se recuperasse rapidamente. Ele se endireitou, tocou a aba do chapéu. Bom dia, senhorita Prescott. Como ela está? Perguntou Helena, entrando no estábulo. Melhor hoje. O veterinário disse que o potro deve nascer dentro de uma semana. Sua voz era profunda e medida, com aquele leve sotaque que não era exatamente sulista, mas também não era do norte. Helena nunca tinha perguntado de onde ele era. Obrigada por cuidar tão bem dela, disse ela. Jesse deu de ombros. Apenas fazendo. Meu trabalho, senhora. Mas ambos sabiam que era mais do que isso. Jesse tratava os cavalos como família, passando horas extras com eles, conhecendo as peculiaridades e hábitos de cada um. Seus olhos se encontraram brevemente, e Helena sentiu aquela estranha sensação no peito novamente. Os olhos de Jesse eram da cor de uísque ao sol, quentes e claros. Quando ele sorria, o que não era frequente, isso chegava aos olhos de uma forma que fazia Helena se sentir realmente vista. Devo voltar ao trabalho, disse ele, quebrando o momento. O Sr. Reynolds quer que a cerca do Pasto Norte seja consertada hoje. Claro, Helena se afastou para deixá-lo passar. Não me prenda. Enquanto ele se afastava, ela notou uma leve claudicação em sua passada, algo que ele tinha desde um acidente de equitação no ano passado. Ele nunca reclamou disso, nem uma vez. Mais tarde naquela noite, Helena sentou-se à grande mesa de jantar em um vestido azul que não gostava particularmente, fazendo uma conversa educada com John Anderson enquanto contava silenciosamente os minutos até que o jantar terminasse. A propriedade parecia impressionante durante nossa viagem, disse John a Charles. Vocês a mantiveram lindamente. Charles irradiava orgulho. O legado Prescott foi construído nesta terra. Helena entende isso, não? É, querida. Ela assumirá um dia mantendo a tradição viva. Uma responsabilidade admirável, disse John, seu olhar demorando-se em Helena de uma maneira que a fazia querer desaparecer. Eu sempre acreditei que unir as famílias certas pode criar algo maior do que a soma de suas partes. Helena tomou um longo gole de vinho. O peso das expectativas aumentava a cada dia. Esse era o seu papel.
ser a filha obediente, fazer a escolha certa, preservar o nome Prescott. Mas ultimamente, ela não conseguia parar de se perguntar se havia mais na vida do que o que havia sido traçado para ela. Você parece distraída. Esta noite, disse seu irmão Michael enquanto eles estavam na varanda após o jantar. Aos 32 anos, Michael era o espírito livre da família, aquele que havia rejeitado o caminho que seu pai havia escolhido para ele. Estou apenas cansada, respondeu Helena. Michael riu. Cansada de John Anderson, você quer dizer? Não a culpo. O homem tem a personalidade de torrada seca. Helena sorriu apesar de si mesma. Ele é exatamente o que o papai quer para mim. E o que você quer? A pergunta pairou no ar entre eles. Helena olhou para os estábulos, agora escuros, exceto por uma única luz. Eu não sei mais, ela admitiu. Michael seguiu seu olhar. Ou talvez você saiba e tenha medo de admitir. O que isso significa? Ele deu de ombros. Eu vi como você olha para aquele vaqueiro. Jesse, certo? E como ele olha para você quando pensa que ninguém está olhando. Helena sentiu suas bochechas esquentarem. Não seja ridículo, ele trabalha para nós. E daí? Ele parece um bom homem, um homem de verdade, não um sujeito enrijecido que o papai escolheu de sua lista de contatos do clube. Não é tão simples. Helena suspirou. Nunca é, respondeu Michael. Mas em algum momento, irmã, você tem que começar a viver para si mesma, em vez de para Prescott Hollow. Na manhã seguinte, nuvens escuras e o cheiro de chuva. Helena se viu nos estábulos novamente, verificando Storm Cloud. Quando ela chegou, a égua estava claramente em sofrimento. O que está acontecendo? Perguntou ela a Jesse, que já estava no estábulo. O potro está chegando, mas algo não está certo, disse ele, sua voz tensa. Eu liguei para o veterinário, mas com essa tempestade chegando... Como que sob encomenda, um trovão trovejou ao longe. Helena arregaçou as mangas. Diga-me o que fazer. Jesse olhou para ela surpreso. Senhorita Prescott, você não precisa... Helena, ela interrompeu. Me chame de Helena, e eu quero ajudar. Por horas, eles trabalharam lado a lado enquanto a tempestade se intensificava lá fora. As mãos de Jesse estavam firmes enquanto ele guiava Helena, mostrando a ela como confortar a égua. O veterinário chegou eventualmente, mas até então eles já haviam ajudado a trazer o potro com segurança ao mundo. Você foi bem, disse Jesse suavemente, enquanto eles observavam o potro de pernas bambas se aconchegar contra sua mãe. A maioria das pessoas na sua posição não teria ficado. A maioria das pessoas na minha posição não sabem o que estão perdendo, respondeu Helena. A tempestade lá fora havia se tornado uma tempestade completa. A chuva batia contra o telhado e o vento uivava pelas frestas do celeiro velho. Você não deveria tentar voltar para a casa com isso, disse Jesse olhando para o caminho inundado. O celeiro de suprimentos tem um pequeno escritório. Ficará seco lá até a tempestade passar. Eles correram para lá, a chuva os encharcando em segundos. Quando chegaram ao celeiro de suprimentos, Helena estava tremendo, sua blusa fina grudada em sua pele. Jesse encontrou uma camisa de flanela velha pendurada em um gancho. Aqui, ofereceu ele. Está suficientemente limpa. Helena a pegou com gratidão, virando-se para se trocar, enquanto Jesse se ocupava acendendo o pequeno aquecedor a querosene no canto do escritório. Quando ela se virou, ele havia tirado sua própria jaqueta molhada, revelando uma camiseta cinza simples que pouco fazia para esconder a força de seus braços. Obrigada, disse ela, envolvendo a camisa grande em volta de si. Cheirava a feno, sol e algo mais exclusivamente Jesse. Tem café naquela garrafa térmica se você quiser, disse ele apontando para uma prateleira. Pode estar ainda quente. Eles ficaram em silêncio amigável por um tempo, ouvindo a tempestade rugir lá fora. Helena se viu estudando o perfil de Jesse, a mandíbula forte, as leves rugas ao redor de seus olhos que insinuavam sorrisos escondidos. Como você acabou em Prescott Hollow? Ela perguntou de repente. Jesse pareceu surpreso com a pergunta. Eu precisava de trabalho. Vocês estavam contratando. Só isso? Ele deu de ombros. Eu sempre fui bom com cavalos.
Estive perto deles a minha vida toda. Onde fica sua casa? Helena pressionou, percebendo o quanto pouco ela sabia sobre ele. Em nenhum lugar em particular, disse Jesse. Minha mãe morreu quando eu era jovem. Meu padrasto e eu nos mudamos muito para trabalhar. Fazenda para fazenda, principalmente. Sinto muito pela sua mãe, disse Helena suavemente. Foi há muito tempo. Sua voz estava baixa. Ela também amava cavalos. Costumava me dizer que eles podiam ver a alma de uma pessoa, saber quem ela realmente é. É por isso que você é tão bom com eles? Um sorriso fantasmagórico cruzou seu rosto. Talvez, ou talvez eles apenas saibam que eu os respeito. Helena puxou os joelhos até o peito. Eu vivi nesta terra a minha vida inteira, e não acho que a entendo nem metade do que você entende. Você entende bastante, disse Jesse. Eu vi você com Storm Cloud. Ela confia em você. Ela confia em você mais. Isso é diferente. Estou com ela todos os dias. E eu sou apenas a filha do dono que aparece ocasionalmente, disse Helena, com um toque de amargura em sua voz. Jesse olhou para ela então. Realmente olhou para ela. Não foi isso que eu quis dizer. Você é mais do que isso. Para os cavalos, para o rancho, para... Ele não terminou a frase, mas algo em seus olhos fez o coração de Helena bater mais forte. O pequeno espaço entre eles pareceu diminuir. Para o quê? Ela sussurrou. O olhar de Jesse caiu em seus lábios por apenas um momento antes que ele desviasse o olhar. Não importa. Eu não sou o tipo de homem que sua gente jamais escolheria para você. As palavras pairaram no ar entre eles, honestas e dolorosas. Helena queria dizer a ele que ele estava errado, que não importava o que os outros pensavam, mas não era exatamente isso que lhe havia sido incutido desde a infância? O nome Prescott, o legado Prescott, a responsabilidade Prescott. E se eu puder escolher, disse ela tão baixinho que não tinha certeza se ele havia ouvido. A tempestade lá fora começou a diminuir, a chuva amolecendo em uma suave batida. Jesse se levantou, colocando uma distância cuidadosa entre eles. A tempestade está passando, disse ele. Eu devo levá-la de volta para a casa antes que seu pai envie uma equipe de busca. O momento havia se quebrado, mas algo havia mudado entre eles. Enquanto eles voltavam para a casa principal após a tempestade, as poças refletindo a luz do sol que emergia, Helena sentiu um novo tipo de clareza. Pela primeira vez em anos, ela estava questionando tudo o que havia aceitado como seu destino. E tudo isso por causa do vaqueiro quieto que caminhava ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa, mas que de alguma forma havia encurtado a distância até seu coração sem nem mesmo tentar. Uma semana depois da tempestade, Helena não conseguia parar de pensar naquelas horas passadas com Jesse no celeiro de suprimentos. Algo havia mudado entre eles. Algo não dito, mas poderoso. Ela se viu fazendo mais viagens aos estábulos, verificando Storm Cloud e seu novo potro. Cada vez, seu coração batia um pouco mais rápido quando Jesse estava lá, e afundava um pouco quando ele não estava. Você está passando muito tempo com os cavalos ultimamente, comentou seu pai no café da manhã uma manhã. Charles Prescott não perdia muito, especialmente quando se tratava de sua filha. O potro novo precisa de atenção, respondeu Helena, concentrando-se em passar manteiga na torrada. Nós temos pessoal para isso, disse Charles. Seu tom era leve, mas seus olhos eram astutos. Falando nisso, John Anderson ligou novamente. Ele a convidou para o baile de caridade no clube de seu pai no próximo fim de semana. Helena abaixou a faca. Pai, eu não estou interessada em John. Charles franziu a testa. Helena, os Andersons controlam metade dos contratos agrícolas neste estado. Uma parceria com eles garantiria Prescott Hollow por gerações. É tudo o que... Você se importa, os negócios? Esse negócio é sua herança, disse Charles, sua voz endurecendo. Seu avô construiu este lugar do nada. Sua mãe, que Deus a tenha, acreditava no que criamos aqui. E agora você quer jogar tudo isso fora porque não está interessada? Helena sentiu a culpa familiar se retorcendo em seu estômago. Sua mãe havia morrido quando ela tinha apenas 15 anos, e Charles havia usado sua memória como um escudo desde então. Eu não estou jogando nada fora, disse ela baixinho.
eu só quero fazer minhas próprias escolhas. Suas escolhas afetam mais do que apenas você. Charles se levantou. Existem 35 famílias que dependem desta fazenda para seu sustento. Lembre-se disso na próxima vez que decidir seguir seu coração. Quando a herdeira Helena desafia os planos de seu pai e se apaixona por Jesse, o humilde tratador de cavalos com um passado misterioso, segredos de família há muito enterrados e uma traição mortal ameaçam destruir tudo o que eles construíram. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã lançava um brilho dourado sobre os pastos ondulados de Prescott Hollow. Helena Prescott estava na ampla varanda da casa principal, com uma xícara de café na mão, observando os trabalhadores se movimentarem pela propriedade como formigas atarefadas. 3.000 acres de terra privilegiada do sul pertenciam à sua família por gerações, e um dia tudo seria dela para administrar. Outro dia lindo em Prescott Hollow, disse seu pai, Charles, juntando-se a ela na varanda. Alto e distinto, com cabelos grisalhos, Charles Prescott tinha a postura de um homem que conhecia seu valor até o último centavo. Sempre é, respondeu Helena, colocando uma mecha de seus cabelos castanhos atrás da orelha. Charles consultou seu relógio de ouro. Não se esqueça que os Andersons virão jantar hoje à noite. John tem se mostrado ansioso para discutir algumas oportunidades de investimento conosco. Helena assentiu, sabendo exatamente a que tipo de oportunidades seu pai estava se referindo. John Anderson era filho de um dos investidores agrícolas mais influentes do estado. Charles vinha de forma não tão sutil, empurrando Helena para um relacionamento com ele há meses. Estarei pronta, disse ela, esperando que sua voz não traísse sua falta de entusiasmo. Quando seu pai voltou para dentro, o olhar de Helena se desviou para os estábulos. Ela se pegava fazendo isso cada vez mais ultimamente. Àquela distância, ela conseguia distinguir uma figura familiar com um chapéu de cowboy gasto. Jesse Callen havia começado a trabalhar em Prescott Hollow 3 anos atrás. Quieto e trabalhador, ele rapidamente se tornou o tratador de cavalos mais valioso. Helena sabia que não deveria notar a maneira como seus ombros se moviam enquanto ele carregava sacas de ração, ou o quão suaves suas mãos eram com os cavalos. Mas ela notava, mais do que ela admitiria. Mais tarde, naquela manhã, Helena decidiu verificar Stormcloud, sua égua favorita que estava prestes a parir. Ao se aproximar dos estábulos, ela ouviu uma voz baixa e suave. Isso mesmo, garota. Você está indo muito bem. Não vai demorar muito agora. Ela parou na porta do estábulo. Jesse estava lá dentro, passando a mão pelo pescoço de Stormcloud. A égua, geralmente arisca com a maioria das pessoas, parecia perfeitamente calma sob seu toque. Bom dia, disse Helena. Jesse ergueu o olhar, a surpresa cruzando seus traços, antes que ele se recuperasse rapidamente. Ele se endireitou, tocou a aba do chapéu. Bom dia, senhorita Prescott. Como ela está? Perguntou Helena, entrando no estábulo. Melhor hoje. O veterinário disse que o potro deve nascer dentro de uma semana. Sua voz era profunda e medida, com aquele leve sotaque que não era exatamente sulista, mas também não era do norte. Helena nunca tinha perguntado de onde ele era. Obrigada por cuidar tão bem dela, disse ela. Jesse deu de ombros. Apenas fazendo. Meu trabalho, senhora. Mas ambos sabiam que era mais do que isso. Jesse tratava os cavalos como família, passando horas extras com eles, conhecendo as peculiaridades e hábitos de cada um. Seus olhos se encontraram brevemente, e Helena sentiu aquela estranha sensação no peito novamente. Os olhos de Jesse eram da cor de uísque ao sol, quentes e claros. Quando ele sorria, o que não era frequente, isso chegava aos olhos de uma forma que fazia Helena se sentir realmente vista. Devo voltar ao trabalho, disse ele, quebrando o momento. O Sr. Reynolds quer que a cerca do Pasto Norte seja consertada hoje. Claro, Helena se afastou para deixá-lo passar. Não me prenda. Enquanto ele se afastava, ela notou uma leve claudicação em sua passada, algo que ele tinha desde um acidente de equitação no ano passado. Ele nunca reclamou disso, nem uma vez. Mais tarde naquela noite, Helena sentou-se à grande mesa de jantar em um vestido azul
que não gostava particularmente, fazendo uma conversa educada com John Anderson enquanto contava silenciosamente os minutos até que o jantar terminasse. A propriedade parecia impressionante durante nossa viagem, disse John a Charles. Vocês a mantiveram lindamente. Charles irradiava orgulho. O legado Prescott foi construído nesta terra. Helena entende isso, não? É, querida. Ela assumirá um dia mantendo a tradição viva. Uma responsabilidade admirável, disse John, seu olhar demorando-se em Helena de uma maneira que a fazia querer desaparecer. Eu sempre acreditei que unir as famílias certas pode criar algo maior do que a soma de suas partes. Helena tomou um longo gole de vinho. O peso das expectativas aumentava a cada dia. Esse era o seu papel. Ser a filha obediente, fazer a escolha certa, preservar o nome Prescott. Mas ultimamente, ela não conseguia parar de se perguntar se havia mais na vida do que o que havia sido traçado para ela. Você parece distraída. Esta noite, disse seu irmão Michael enquanto eles estavam na varanda após o jantar. Aos 32 anos, Michael era o espírito livre da família, aquele que havia rejeitado o caminho que seu pai havia escolhido para ele. Estou apenas cansada, respondeu Helena. Michael riu. Cansada de John Anderson, você quer dizer? Não a culpo. O homem tem a personalidade de torrada seca. Helena sorriu apesar de si mesma. Ele é exatamente o que o papai quer para mim. E o que você quer? A pergunta pairou no ar entre eles. Helena olhou para os estábulos, agora escuros, exceto por uma única luz. Eu não sei mais, ela admitiu. Michael seguiu seu olhar. Ou talvez você saiba e tenha medo de admitir. O que isso significa? Ele deu de ombros. Eu vi como você olha para aquele vaqueiro. Jesse, certo? E como ele olha para você quando pensa que ninguém está olhando. Helena sentiu suas bochechas esquentarem. Não seja ridículo, ele trabalha para nós. E daí? Ele parece um bom homem, um homem de verdade, não um sujeito enrijecido que o papai escolheu de sua lista de contatos do clube. Não é tão simples. Helena suspirou. Nunca é, respondeu. Mas quando a herdeira Helena desafia os planos de seu pai e se apaixona por Jesse, o humilde tratador de cavalos com um passado misterioso, segredos de família há muito enterrados e uma traição mortal ameaçam destruir tudo o que eles construíram. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã lançava um brilho dourado sobre os pastos ondulados de Prescott Hollow. Helena Prescott estava na ampla varanda da casa principal, com uma xícara de café na mão, observando os trabalhadores se movimentarem pela propriedade como formigas atarefadas. 3.000 acres de terra privilegiada do sul pertenciam à sua família por gerações, e um dia tudo seria dela para administrar. Outro dia, lindo em Prescott Hollow, disse seu pai, Charles, juntando-se a ela na varanda. Alto e distinto, com cabelos grisalhos, Charles Prescott tinha a postura de um homem que conhecia seu valor até o último centavo. Sempre é, respondeu Helena, colocando uma mecha de seus cabelos castanhos atrás da orelha. Charles consultou seu relógio de ouro. Não se esqueça que os Andersons virão jantar hoje à noite. John tem se mostrado ansioso para discutir algumas oportunidades de investimento conosco. Helena assentiu, sabendo exatamente a que tipo de oportunidades seu pai estava se referindo. John Anderson era filho de um dos investidores agrícolas mais influentes do estado. Charles vinha de forma não tão sutil, empurrando Helena para um relacionamento com ele há meses. Estarei pronta, disse ela, esperando que sua voz não traísse sua falta de entusiasmo. Quando seu pai voltou para dentro, o olhar de Helena se desviou para os estábulos. Ela se pegava fazendo isso cada vez mais ultimamente. Àquela distância, ela conseguia distinguir uma figura familiar com um chapéu de cowboy gasto. Jesse Callen havia começado a trabalhar em Prescott Hollow 3 anos atrás. Quieto e trabalhador, ele rapidamente se tornou o tratador de cavalos mais valioso. Helena sabia que não deveria notar a maneira como seus ombros se moviam enquanto ele carregava sacas de ração, ou o quão suaves suas mãos eram com os cavalos. Mas ela notava, mais do que ela admitiria.
Mais tarde, naquela manhã, Helena decidiu verificar Stormcloud, sua égua favorita que estava prestes a parir. Ao se aproximar dos estábulos, ela ouviu uma voz baixa e suave. "Isso mesmo, garota. Você está indo muito bem. Não vai demorar muito agora." Ela parou na porta do estábulo. Jessie estava lá dentro, passando a mão pelo pescoço de Stormcloud. A égua, geralmente arisca com a maioria das pessoas, parecia perfeitamente calma sob seu toque. "Bom dia", disse Helena. Jessie ergueu o olhar, a surpresa cruzando seus traços, antes que ele se recuperasse rapidamente. Ele se endireitou, tocou a aba do chapéu. "Bom dia, senhorita Prescott." "Como ela está?" perguntou Helena, entrando no estábulo. "Melhor hoje. O veterinário disse que o potro deve nascer dentro de uma semana." Sua voz era profunda e medida, com aquele leve sotaque que não era exatamente sulista, mas também não era do norte. Helena nunca tinha perguntado de onde ele era. "Obrigada por cuidar tão bem dela", disse ela. Jessie deu de ombros. "Apenas fazendo meu trabalho, senhora." Mas ambos sabiam que era mais do que isso. Jessie tratava os cavalos como família, passando horas extras com eles, conhecendo as peculiaridades e hábitos de cada um. Seus olhos se encontraram brevemente, e Helena sentiu aquela estranha sensação no peito novamente. Os olhos de Jessie eram da cor de uísque ao sol, quentes e claros. Quando ele sorria, o que não era frequente, isso chegava aos olhos de uma forma que fazia Helena se sentir realmente vista. "Devo voltar ao trabalho", disse ele, quebrando o momento. "O Sr. Reynolds quer que a cerca do Pasto Norte seja consertada hoje." "Claro." Helena se afastou para deixá-lo passar. "Não me prenda." Enquanto ele se afastava, ela notou uma leve claudicação em sua passada, algo que ele tinha desde um acidente de equitação no ano passado. Ele nunca reclamou disso, nem uma vez. Mais tarde naquela noite, Helena sentou-se à grande mesa de jantar em um vestido azul que não gostava particularmente, fazendo uma conversa educada com John Anderson enquanto contava silenciosamente os minutos até que o jantar terminasse. "A propriedade parecia impressionante durante nossa viagem", disse John a Charles. "Vocês a mantiveram lindamente." Charles irradiava orgulho. "O legado Prescott foi construído nesta terra. Helena entende isso, não?" "É, querida. Ela assumirá um dia mantendo a tradição viva." "Uma responsabilidade admirável", disse John, seu olhar demorando-se em Helena de uma maneira que a fazia querer desaparecer. "Eu sempre acreditei que unir as famílias certas pode criar algo maior do que a soma de suas partes." Helena tomou um longo gole de vinho. O peso das expectativas aumentava a cada dia. Esse era o seu papel: ser a filha obediente, fazer a escolha certa, preservar o nome Prescott. Mas ultimamente, ela não conseguia parar de se perguntar se havia mais na vida do que o que havia sido traçado para ela. "Você parece distraída. Esta noite", disse seu irmão Michael enquanto eles estavam na varanda após o jantar. Aos 32 anos, Michael era o espírito livre da família, aquele que havia rejeitado o caminho que seu pai havia escolhido para ele. "Estou apenas cansada", respondeu Helena. Michael riu. "Cansada de John Anderson, você quer dizer?" "Não." Quando a herdeira Helena desafia os planos de seu pai e se apaixona por Jessie, o humilde tratador de cavalos com um passado misterioso, segredos de família há muito enterrados e uma traição mortal ameaçam destruir tudo o que eles construíram. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã lançava um brilho dourado sobre os pastos ondulados de Prescott Hollow. Helena Prescott estava na ampla varanda da casa principal, com uma xícara de café na mão, observando os trabalhadores se movimentarem pela propriedade como formigas atarefadas. 3.000 acres de terra privilegiada do sul pertenciam à sua família por gerações, e um dia tudo seria dela para administrar. "Outro dia lindo em Prescott Hollow", disse seu pai, Charles, juntando-se a ela na varanda. Alto e distinto, com cabelos grisalhos, Charles Prescott tinha a postura de um homem que conhecia seu valor até o último centavo. "Sempre é", respondeu Helena, colocando uma mecha de seus cabelos castanhos atrás da orelha. Charles consultou seu relógio de ouro.
Não se esqueça que os Andersons virão jantar hoje à noite. John tem se mostrado ansioso para discutir algumas oportunidades de investimento conosco. Helena assentiu, sabendo exatamente a que tipo de oportunidades seu pai estava se referindo. John Anderson era filho de um dos investidores agrícolas mais influentes do estado. Charles vinha de forma não tão sutil, empurrando Helena para um relacionamento com ele há meses. "Estarei pronta", disse ela, esperando que sua voz não traísse sua falta de entusiasmo. Quando seu pai voltou para dentro, o olhar de Helena se desviou para os estábulos. Ela se pegava fazendo isso cada vez mais ultimamente. Àquela distância, ela conseguia distinguir uma figura familiar com um chapéu de cowboy gasto. Jesse Callen havia começado a trabalhar em Prescott Hollow 3 anos atrás. Quieto e trabalhador, ele rapidamente se tornou o tratador de cavalos mais valioso. Helena sabia que não deveria notar a maneira como seus ombros se moviam enquanto ele carregava sacas de ração, ou o quão suaves suas mãos eram com os cavalos. Mas ela notava, mais do que ela admitiria. Mais tarde, naquela manhã, Helena decidiu verificar Stormcloud, sua égua favorita que estava prestes a parir. Ao se aproximar dos estábulos, ela ouviu uma voz baixa e suave. "Isso mesmo, garota. Você está indo muito bem. Não vai demorar muito agora." Ela parou na porta do estábulo. Jesse estava lá dentro, passando a mão pelo pescoço de Stormcloud. A égua, geralmente arisca com a maioria das pessoas, parecia perfeitamente calma sob seu toque. "Bom dia", disse Helena. Jesse ergueu o olhar, a surpresa cruzando seus traços, antes que ele se recuperasse rapidamente. Ele se endireitou, tocou a aba do chapéu. "Bom dia, senhorita Prescott." "Como ela está?" perguntou Helena, entrando no estábulo. "Melhor hoje. O veterinário disse que o potro deve nascer dentro de uma semana." Sua voz era profunda e medida, com aquele leve sotaque que não era exatamente sulista, mas também não era do norte. Helena nunca tinha perguntado de onde ele era. "Obrigada por cuidar tão bem dela", disse ela. Jesse deu de ombros. "Apenas fazendo meu trabalho, senhora." Mas ambos sabiam que era mais do que isso. Jesse tratava os cavalos como família, passando horas extras com eles, conhecendo as peculiaridades e hábitos de cada um. Seus olhos se encontraram brevemente, e Helena sentiu aquela estranha sensação no peito novamente. Os olhos de Jesse eram da cor de uísque ao sol, quentes e claros. Quando ele sorria, o que não era frequente, isso chegava aos olhos de uma forma que fazia Helena se sentir realmente vista. "Devo voltar ao trabalho", disse ele, quebrando o momento. "O Sr. Reynolds quer que a cerca do Pasto Norte seja consertada hoje." "Claro." Helena se afastou para deixá-lo passar. "Não me prenda." Enquanto ele se afastava, ela notou uma leve claudicação em sua passada, algo que ele tinha desde um acidente de equitação no ano passado. Ele nunca reclamou disso, nem uma vez. Mais tarde naquela noite, Helena sentou-se à grande mesa de jantar em um vestido azul que não gostava particularmente, fazendo uma conversa educada com John Anderson enquanto contava silenciosamente os minutos até que o jantar terminasse. "A propriedade parecia impressionante durante nossa viagem", disse John a Charles. "Vocês a mantiveram lindamente." Charles irradiava orgulho. "O legado Prescott foi construído nesta terra. Helena entende isso, não?" "É, querida. Ela assumirá um dia mantendo a tradição viva." "Uma responsabilidade admirável", disse John, seu olhar demorando-se em Helena de uma maneira que a fazia querer desaparecer. "Eu sempre acreditei que unir as famílias certas pode criar algo maior do que a soma de suas partes." Quando a herdeira Helena desafia os planos de seu pai e se apaixona por Jesse, o humilde tratador de cavalos com um passado misterioso, segredos de família há muito enterrados e uma traição mortal ameaçam destruir tudo o que eles construíram. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã lançava um brilho dourado sobre os pastos ondulados de Prescott Hollow. Helena Prescott estava na ampla varanda da casa principal, com uma xícara de café na mão, observando os trabalhadores se movimentarem pela propriedade como formigas atarefadas. 3.000 acres de terra privilegiada do sul
pertenciam à sua família por gerações, e um dia tudo seria dela para administrar. Outro dia, lindo em Prescott Hollow, disse seu pai, Charles, juntando-se a ela na varanda. Alto e distinto, com cabelos grisalhos, Charles Prescott tinha a postura de um homem que conhecia seu valor até o último centavo. Sempre é, respondeu Helena, colocando uma mecha de seus cabelos castanhos atrás da orelha. Charles consultou seu relógio de ouro. Não se esqueça que os Andersons virão jantar hoje à noite. John tem se mostrado ansioso para discutir algumas oportunidades de investimento conosco. Helena assentiu, sabendo exatamente a que tipo de oportunidades seu pai estava se referindo. John Anderson era filho de um dos investidores agrícolas mais influentes do estado. Charles vinha de forma não tão sutil, empurrando Helena para um relacionamento com ele há meses. Estarei pronta, disse ela, esperando que sua voz não traísse sua falta de entusiasmo. Quando seu pai voltou para dentro, o olhar de Helena se desviou para os estábulos. Ela se pegava fazendo isso cada vez mais ultimamente. Àquela distância, ela conseguia distinguir uma figura familiar com um chapéu de cowboy gasto. Jesse Callen havia começado a trabalhar em Prescott Hollow 3 anos atrás. Quieto e trabalhador, ele rapidamente se tornou o tratador de cavalos mais valioso. Helena sabia que não deveria notar a maneira como seus ombros se moviam enquanto ele carregava sacas de ração, ou o quão suaves suas mãos eram com os cavalos. Mas ela notava, mais do que ela admitiria. Mais tarde, naquela manhã, Helena decidiu verificar Stormcloud, sua égua favorita que estava prestes a parir. Ao se aproximar dos estábulos, ela ouviu uma voz baixa e suave. Isso mesmo, garota. Você está indo muito bem. Não vai demorar muito agora. Ela parou na porta do estábulo. Jesse estava lá dentro, passando a mão pelo pescoço de Stormcloud. A égua, geralmente arisca com a maioria das pessoas, parecia perfeitamente calma sob seu toque. Bom dia, disse Helena. Jesse ergueu o olhar, a surpresa cruzando seus traços, antes que ele se recuperasse rapidamente. Ele se endireitou, tocou a aba do chapéu. Bom dia, senhorita Prescott. Como ela está? Perguntou Helena, entrando no estábulo. Melhor hoje. O veterinário disse que o potro deve nascer dentro de uma semana. Sua voz era profunda e medida, com aquele leve sotaque que não era exatamente sulista, mas também não era do norte. Helena nunca tinha perguntado de onde ele era. Obrigada por cuidar tão bem dela, disse ela. Jesse deu de ombros. Apenas fazendo. Meu trabalho, senhora. Mas ambos sabiam que era mais do que isso. Jesse tratava os cavalos como família, passando horas extras com eles, conhecendo as peculiaridades e hábitos de cada um. Seus olhos se encontraram brevemente, e Helena sentiu aquela estranha sensação no peito novamente. Os olhos de Jesse eram da cor de uísque ao sol, quentes e claros. Quando ele sorria, o que não era frequente, isso chegava aos olhos de uma forma que fazia Helena se sentir realmente vista. Devo voltar ao trabalho, disse ele, quebrando o momento. O Sr. Reynolds quer que a cerca do Pasto Norte seja consertada hoje. Claro, Helena se afastou para deixá-lo passar. Não me prenda. Enquanto ele se afastava, ela notou uma leve claudicação em sua passada, algo que ele tinha desde um acidente de equitação no ano passado. Ele nunca reclamou disso, nem uma vez. Mais tarde naquela noite, Helena sentou-se à grande mesa de jantar em um vestido azul que não gostava particularmente, fazendo uma conversa educada com John Anderson enquanto contava silenciosamente os minutos até que o jantar terminasse. A propriedade parecia impressionante durante nossa viagem, disse John a Charles. Vocês a mantiveram lindamente. Charles irradiava orgulho. O legado Prescott foi construído nesta terra. Helena entende isso, não? É, querida. Ela assumirá um dia mantendo a tradição viva. Uma responsabilidade admirável, disse John, seu olhar demorando-se em Helena de uma maneira que a fazia querer desaparecer. Eu sempre acreditei que unir as famílias certas pode criar algo maior do que a soma de suas partes. Helena tomou um longo gole de vinho. O peso das expectativas aumentava a cada dia. Esse era o seu papel. Ser a filha obediente, fazer a escolha certa,
preservar o nome Prescott. Mas ultimamente, ela não conseguia parar de se perguntar se havia mais na vida do que o que havia sido traçado para ela. Você parece distraída. Esta noite, disse seu irmão Michael enquanto eles estavam na varanda após o jantar. Aos 32 anos, Michael era o espírito livre da família, aquele que havia rejeitado o caminho que seu pai havia escolhido para ele. Estou apenas cansada, respondeu Helena. Michael riu. Cansada de John Anderson, você quer dizer? Não a culpo. O homem tem a personalidade de torrada seca. Helena sorriu apesar de si mesma. Ele é exatamente o que o papai quer para mim. E o que você quer? A pergunta pairou no ar entre eles. Helena olhou para os estábulos, agora escuros, exceto por uma única luz. Eu não sei mais, ela admitiu. Michael seguiu seu olhar. Ou talvez você saiba e tenha medo de admitir. O que isso significa? Ele deu de ombros. Eu vi como você olha para aquele vaqueiro. Jesse, certo? E como ele olha para você quando pensa que ninguém está olhando. Helena sentiu suas bochechas esquentarem. Não seja ridículo, ele trabalha para nós. E daí? Ele parece um bom homem, um homem de verdade, não um sujeito enrijecido que o papai escolheu de sua lista de contatos do clube. Não é tão simples. Helena suspirou. Nunca é, respondeu Michael. Mas em algum momento, irmã, você tem que começar a viver para si mesma, em vez de para Prescott Hollow. Na manhã seguinte, nuvens escuras e o cheiro de chuva. Helena se viu nos estábulos novamente, verificando Storm Cloud. Quando ela chegou, a égua estava claramente em sofrimento. O que está acontecendo? Perguntou ela a Jesse, que já estava no estábulo. O potro está chegando, mas algo não está certo, disse ele, sua voz tensa. Eu liguei para o veterinário, mas com essa tempestade chegando... Como que sob encomenda, um trovão trovejou ao longe. Helena arregaçou as mangas. Diga-me o que fazer. Jesse olhou para ela surpreso. Senhorita Prescott, você não precisa... Helena, ela interrompeu. Me chame de Helena, e eu quero ajudar. Por horas, eles trabalharam lado a lado enquanto a tempestade se intensificava lá fora. As mãos de Jesse estavam firmes enquanto ele guiava Helena, mostrando a ela como confortar a égua. O veterinário chegou eventualmente, mas até então eles já haviam ajudado a trazer o potro com segurança ao mundo. Você foi bem, disse Jesse suavemente, enquanto eles observavam o potro de pernas bambas se aconchegar contra sua mãe. A maioria das pessoas na sua posição não teria ficado. A maioria das pessoas na minha posição não sabem o que estão perdendo, respondeu Helena. A tempestade lá fora havia se tornado uma tempestade completa. A chuva batia contra o telhado e o vento uivava pelas frestas do celeiro velho. Você não deveria tentar voltar para a casa com isso, disse Jesse olhando para o caminho inundado. O celeiro de suprimentos tem um pequeno escritório. Ficará seco lá até a tempestade passar. Eles correram para lá, a chuva os encharcando em segundos. Quando chegaram ao celeiro de suprimentos, Helena estava tremendo, sua blusa fina grudada em sua pele. Jesse encontrou uma camisa de flanela. Quando a herdeira Helena desafia os planos de seu pai e se apaixona por Jesse, o humilde tratador de cavalos com um passado misterioso, segredos de família há muito enterrados e uma traição mortal ameaçam destruir tudo o que eles construíram. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã lançava um brilho dourado sobre os pastos ondulados de Prescott Hollow. Helena Prescott estava na ampla varanda da casa principal, com uma xícara de café na mão, observando os trabalhadores se movimentarem pela propriedade como formigas atarefadas. 3.000 acres de terra privilegiada do sul pertenciam à sua família por gerações, e um dia tudo seria dela para administrar. Outro dia lindo em Prescott Hollow, disse seu pai, Charles, juntando-se a ela na varanda. Alto e distinto, com cabelos grisalhos, Charles Prescott tinha a postura de um homem que conhecia seu valor até o último centavo. Sempre é, respondeu Helena, colocando uma mecha de seus cabelos castanhos atrás da orelha. Charles consultou seu relógio de ouro. Não se esqueça que os Andersons virão jantar hoje à noite. John tem se mostrado ansioso
para discutir algumas oportunidades de investimento conosco. Helena assentiu, sabendo exatamente a que tipo de oportunidades seu pai estava se referindo. John Anderson era filho de um dos investidores agrícolas mais influentes do estado. Charles vinha de forma não tão sutil, empurrando Helena para um relacionamento com ele há meses. "Estarei pronta", disse ela, esperando que sua voz não traísse sua falta de entusiasmo. Quando seu pai voltou para dentro, o olhar de Helena se desviou para os estábulos. Ela se pegava fazendo isso cada vez mais ultimamente. Àquela distância, ela conseguia distinguir uma figura familiar com um chapéu de cowboy gasto. Jesse Callen havia começado a trabalhar em Prescott Hollow 3 anos atrás. Quieto e trabalhador, ele rapidamente se tornou o tratador de cavalos mais valioso. Helena sabia que não deveria notar a maneira como seus ombros se moviam enquanto ele carregava sacas de ração, ou o quão suaves suas mãos eram com os cavalos. Mas ela notava, mais do que ela admitiria. Mais tarde, naquela manhã, Helena decidiu verificar Stormcloud, sua égua favorita que estava prestes a parir. Ao se aproximar dos estábulos, ela ouviu uma voz baixa e suave. "Isso mesmo, garota. Você está indo muito bem. Não vai demorar muito agora." Ela parou na porta do estábulo. Jesse estava lá dentro, passando a mão pelo pescoço de Stormcloud. A égua, geralmente arisca com a maioria das pessoas, parecia perfeitamente calma sob seu toque. "Bom dia", disse Helena. Jesse ergueu o olhar, a surpresa cruzando seus traços, antes que ele se recuperasse rapidamente. Ele se endireitou, tocou a aba do chapéu. "Bom dia, senhorita Prescott." "Como ela está?" perguntou Helena, entrando no estábulo. "Melhor hoje. O veterinário disse que o potro deve nascer dentro de uma semana." Sua voz era profunda e medida, com aquele leve sotaque que não era exatamente sulista, mas também não era do norte. Helena nunca tinha perguntado de onde ele era. "Obrigada por cuidar tão bem dela", disse ela. Jesse deu de ombros. "Apenas fazendo meu trabalho, senhora." Mas ambos sabiam que era mais do que isso. Jesse tratava os cavalos como família, passando horas extras com eles, conhecendo as peculiaridades e hábitos de cada um. Seus olhos se encontraram brevemente, e Helena sentiu aquela estranha sensação no peito novamente. Os olhos de Jesse eram da cor de uísque ao sol, quentes e claros. Quando ele sorria, o que não era frequente, isso chegava aos olhos de uma forma que fazia Helena se sentir realmente vista. "Devo voltar ao trabalho", disse ele, quebrando o momento. "O Sr. Reynolds quer que a cerca do Pasto Norte seja consertada hoje." "Claro." Helena se afastou para deixá-lo passar. "Não me prenda." Enquanto ele se afastava, ela notou uma leve claudicação em sua passada, algo que ele tinha desde um acidente de equitação no ano passado. Ele nunca reclamou disso, nem uma vez. Mais tarde naquela noite, Helena sentou-se à grande mesa de jantar em um vestido azul que não gostava particularmente, fazendo uma conversa educada com John Anderson enquanto contava silenciosamente os minutos até que o jantar terminasse. "A propriedade parecia impressionante durante nossa viagem", disse John a Charles. "Vocês a mantiveram lindamente." Charles irradiava orgulho. "O legado Prescott foi construído nesta terra. Helena entende isso, não?" "É, querida. Ela assumirá um dia mantendo a tradição viva." "Uma responsabilidade admirável", disse John, seu olhar demorando-se em Helena de uma maneira que a fazia querer desaparecer. "Eu sempre acreditei que unir as famílias certas pode criar algo maior do que a soma de suas partes." Helena tomou um longo gole de vinho. O peso das expectativas aumentava a cada dia. Esse era o seu papel: ser a filha obediente, fazer a escolha certa, preservar o nome Prescott. Mas ultimamente, ela não conseguia parar de se perguntar se havia mais na vida do que o que havia sido traçado para ela. "Você parece distraída." "Esta noite", disse seu irmão Michael enquanto eles estavam na varanda após o jantar. Aos 32 anos, Michael era o espírito livre da família. Quando a herdeira Helena desafia os planos de seu pai e se apaixona por Jesse, o humilde tratador de cavalos com um passado misterioso, segredos de família há muito enterrados e uma traição mortal ameaçam destruir tudo o que eles construíram.
Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã lançava um brilho dourado sobre os pastos ondulados de Prescott Hollow. Helena Prescott estava na ampla varanda da casa principal, com uma xícara de café na mão, observando os trabalhadores se movimentarem pela propriedade como formigas atarefadas. 3.000 acres de terra privilegiada do sul pertenciam à sua família por gerações, e um dia tudo seria dela para administrar. Outro dia lindo em Prescott Hollow, disse seu pai, Charles, juntando-se a ela na varanda. Alto e distinto, com cabelos grisalhos, Charles Prescott tinha a postura de um homem que conhecia seu valor até o último centavo. Sempre é, respondeu Helena, colocando uma mecha de seus cabelos castanhos atrás da orelha. Charles consultou seu relógio de ouro. Não se esqueça que os Andersons virão jantar hoje à noite. John tem se mostrado ansioso para discutir algumas oportunidades de investimento conosco. Helena assentiu, sabendo exatamente a que tipo de oportunidades seu pai estava se referindo. John Anderson era filho de um dos investidores agrícolas mais influentes do estado. Charles vinha de forma não tão sutil, empurrando Helena para um relacionamento com ele há meses. Estarei pronta, disse ela, esperando que sua voz não traísse sua falta de entusiasmo. Quando seu pai voltou para dentro, o olhar de Helena se desviou para os estábulos. Ela se pegava fazendo isso cada vez mais ultimamente. Àquela distância, ela conseguia distinguir uma figura familiar com um chapéu de cowboy gasto. Jesse Callen havia começado a trabalhar em Prescott Hollow 3 anos atrás. Quieto e trabalhador, ele rapidamente se tornou o tratador de cavalos mais valioso. Helena sabia que não deveria notar a maneira como seus ombros se moviam enquanto ele carregava sacas de ração, ou o quão suaves suas mãos eram com os cavalos. Mas ela notava, mais do que ela admitiria. Mais tarde, naquela manhã, Helena decidiu verificar Stormcloud, sua égua favorita que estava prestes a parir. Ao se aproximar dos estábulos, ela ouviu uma voz baixa e suave. Isso mesmo, garota. Você está indo muito bem. Não vai demorar muito agora. Ela parou na porta do estábulo. Jesse estava lá dentro, passando a mão pelo pescoço de Stormcloud. A égua, geralmente arisca com a maioria das pessoas, parecia perfeitamente calma sob seu toque. Bom dia, disse Helena. Jesse ergueu o olhar, a surpresa cruzando seus traços, antes que ele se recuperasse rapidamente. Ele se endireitou, tocou a aba do chapéu. Bom dia, senhorita Prescott. Como ela está? Perguntou Helena, entrando no estábulo. Melhor hoje. O veterinário disse que o potro deve nascer dentro de uma semana. Sua voz era profunda e medida, com aquele leve sotaque que não era exatamente sulista, mas também não era do norte. Helena nunca tinha perguntado de onde ele era. Obrigada por cuidar tão bem dela, disse ela. Jesse deu de ombros. Apenas fazendo. Meu trabalho, senhora. Mas ambos sabiam que era mais do que isso. Jesse tratava os cavalos como família, passando horas extras com eles, conhecendo as peculiaridades e hábitos de cada um. Seus olhos se encontraram brevemente, e Helena sentiu aquela estranha sensação no peito novamente. Os olhos de Jesse eram da cor de uísque ao sol, quentes e claros. Quando ele sorria, o que não era frequente, isso chegava aos olhos de uma forma que fazia Helena se sentir realmente vista. Devo voltar ao trabalho, disse ele, quebrando o momento. O Sr. Reynolds quer que a cerca do Pasto Norte seja consertada hoje. Claro. Helena se afastou para deixá-lo passar. Não me prenda. Enquanto ele se afastava, ela notou uma leve claudicação em sua passada, algo que ele tinha desde um acidente de equitação no ano passado. Ele nunca reclamou disso, nem uma vez. Mais tarde naquela noite, Helena sentou-se à grande mesa de jantar em um vestido azul que não gostava particularmente, fazendo uma conversa educada com John Anderson enquanto contava silenciosamente os minutos até que o jantar terminasse. A propriedade parecia impressionante durante nossa viagem, disse John a Charles. Vocês a mantiveram lindamente. Charles irradiava orgulho. O legado Prescott foi construído nesta terra. Helena entende isso, não? É, querida. Ela assumirá um dia mantendo a tradição viva.
Uma responsabilidade admirável, disse John, seu olhar demorando-se em Helena de uma maneira que a fazia querer desaparecer. Eu sempre acreditei que unir as famílias certas pode criar algo maior do que a soma de suas partes. Helena tomou um longo gole de vinho. O peso das expectativas aumentava a cada dia. Esse era o seu papel. Ser a filha obediente, fazer a escolha certa, preservar o nome Prescott. Mas ultimamente, ela não conseguia parar de se perguntar se havia mais na vida do que o que havia sido traçado para ela. Você parece distraída. Esta noite,